Então tá, né, rapaziada? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte ao sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, torcedor São Paulino, torcedora São Paulina. Este é o Avante Meu Tricolor, meu nome é Rafael Emiliano. Plena sexta-feira santa, né? A gente fala que vai gravar um vídeo só e tal, mas é que o São Paulo, né? A gente tem uma frase característica, né? O torcedor do São Paulo não tem um dia de paz. E eu digo que o setorista do São Paulo não tem uma hora de paz, né? Porque realmente é um clube que não nos dá margem de descanso, né? A gente tem que ficar antenado aí a maioria do tempo sobre as coisas que acontecem, e acontece muita coisa dentro do São Paulo, né? Ainda mais esse cenário atual, né? Vamos falar hoje do assunto que geralmente dá muita repercussão e que vocês, torcedores, adoram, vocês, torcedores, amam de paixão, que é contratação. São Paulo vai no mercado, e é isso que nós vamos contar aqui no Avante Meu Tricolor. Antes, você já sabe, né? Deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal, é muito importante isso, né? Para gerar o engajamento necessário para que a gente seja mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida quanto é o YouTube, e colabore para que mais pessoas venham aqui, conheçam o nosso trabalho. Deixa eu arrumar o microfone aqui. Conheçam o nosso trabalho, né? Então, compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina. Se você quiser e se você puder, vire membro do canal para ajudar a gente financeiramente. O jornalismo independente é um negócio caro e trabalhoso, e assim, dessa maneira, a gente continua podendo dar dedicação integral a esse projeto, por mais que as dificuldades só aumentem. Só R$ 7,99 por mês, em troca você ganha o direito de entrar no nosso grupo de WhatsApp, né? Ufa! Mas como que eu faço, Rafael? Você vira membro aí, e você, caso você não consiga achar o link que está na aba comunidade, mas a gente, para facilitar a vida de vocês, a gente sabe que tem uma comunidade muito grande aqui, que só acessa o Avante Meu Tricolor por meio do YouTube. A gente lota lá na aba comunidade com nossos conteúdos, com as nossas reportagens, né? Então, caso você tenha dificuldade de achar por ali, na busca e tal, você manda um e-mail, né? avantemt.spfc@gmail.com. Manda lá o print, né? Fala, ó, virei membro e tal. E a gente põe você no grupo lá, para você poder discutir com a gente lá, ter uma interação mais próxima, não é mesmo? Quem sabe até colaborar com o site, né? O Avante Meu Tricolor sempre esteve de portas abertas para quem quisesse escrever, gravar vídeo, toda essa coisa, né? Você também pode fazer o Pix, tá aqui, ó, QR Code na tela aqui, pra você fazer uma doação, se você, caso R$ 7,99 seja um valor muito grande pro seu bolso, né? Você faz o Pix aí. Ou, caso você queira doar mais também, né? Tem as outras ferramentas de engajamento aí nos 3 pontinhos aí, a meia, essas coisas todas aí, todas elas são de muito valia para você ajudar a gente, ajudar o jornalismo independente, que a gente considera de qualidade, né? Você pode não achar isso, deixa nos comentários o que você acha do nosso trabalho, é muito importante esse feedback. Só não xingue, né? Não ofenda, né? Não venha ofender, né? Porque se ofender vai tomar também, né? Rapaziada, vamos lá, ontem veio a notícia, né? Vamos dar aqui o crédito, quem deu em primeira mão isso foi o pessoal do Globo Esporte, falando que o Casares vai à Europa atrás de reforços. E isso causou um alvoroço gigantesco, né? Por mais que o pessoal do Globo Esporte não tenha dado nomes, não tenha dado nenhum indicativo, já só sabia se a posição, de fato, um atacante, porque o Caleri, né, rompeu aí, né, os ligamentos cruzados do joelho esquerdo, vai passar por cirurgia e não joga mais essa temporada. Então, na avaliação interna do São Paulo, e aí eu nem vou falar segundo o Globo Esporte, porque a gente também apurou, foi o que a gente conversou ali com a diretoria do São Paulo, na avaliação interna necessita-se de um reforço para a posição. E, de certa maneira, né, levando de maneira bem abrangente, há o entendimento de que talvez o André Silva possa receber propostas vantajosas da Europa nessa janela. Ele que é um jogador que construiu sua carreira inteira em Portugal e chegou a negociar com clubes italianos antes de vir para São Paulo, então ele é um cara avisado na Europa, vai virar o titular absoluto, aí, ó, que tudo indica, e talvez se ele tiver uma boa atuação, se ele se consolidar na posição, de certa maneira, São Paulo entende que ele possa receber propostas da Europa. E tem o Rian Francisco, 4 em cada 5 São Paulinos pedem o Rian Francisco no time titular. O menino é um fenômeno, o menino é vamos dizer assim, a joia rara da base, todo mundo quer vê-lo, todo mundo tá ansioso, todo mundo xinga o Zubeldia por não escalá-lo
com frequência, com recorrência, e aí, enfim, o São Paulo entende que o Zubeldia tá certo, que o Rian Francisco talvez não esteja lá tão pronto assim. De que ele talvez não esteja tão pronto assim. Talvez ele precisa de um período maior de maturação. Então, diante de todo esse contexto, a avaliação interna de que precisa ir atrás de um atacante. O Zubeldia tem uma ideia bem clara do que ele quer, tá? E aqui, estamos gravando esse vídeo no dia 18 ainda, de abril, na sexta-feira santa, até aqui ele não caiu, né? A gente agora vai ter que sempre colocar esse parênteses. Existe a possibilidade do Zubeldia ser demitido, mas ele é o técnico, o São Paulo, de certa maneira, o ouve para traçar objetivos, traçar quem de fato o São Paulo quer contratar no mercado. E ouvindo o Zubeldia, desde o início do ano ele pede a chegada de um jogador experiente, com cancha, e que possa não só atuar na frente, na mesma função do Caleri, na mesma função do André Silva e do Rian Francisco, como também possa trabalhar nos lados do campo, possa ser um jogador que saia mais da área, que trabalhe as alas, trabalhe as pontas, né? Por conta disso, ele ficou super entusiasmado na época, quando o São Paulo teve uma oportunidade de negociação com o Gabriel Veron, um jogador esse que hoje está lá no Santos, e de certa maneira deu razão para a diretoria do São Paulo em não querer o negócio, porque não está fazendo nada lá no Santos. Né? O jogador é fraco, essa que é a verdade, já foi o melhor sub-17 do mundo, hoje é uma tragédia, né? Desculpa a sinceridade aí, você, parente do Gabriel Veron, que tá vendo esse vídeo, né? Então, mas o Zubeldia queria, por isso que o Zubeldia também pediu o Jean, lá da Ponte Preta, né? Um jogador de 34 anos, com uma passagem apagadíssima pelo Inter, só jogou em time pequeno a carreira inteira, mas encantou o Zuba e teoricamente estava dentro ali daquele patamar financeiro e tal. Só o São Paulo chegou aí atrás, nessa última janela aberta só para jogadores que atuaram nos estaduais e que estavam desempregados, mas os valores ainda estavam muito altos. São Paulo tinha dinheiro para pagar o que a Ponte pediu para liberar o cara, só para você ter uma ideia do caos financeiro que está o São Paulo. Né? O São Paulo esse que está lá choramingando na Comebol para adiantar a cota para poder não atrasar o salário do elenco, para poder colocar as dívidas com o elenco em dia. Então, quer dizer, soa até mesmo absurdo a gente pensar no São Paulo saindo atrás de reforços, sabe, indo no mercado atrás de reforços num cenário caótico financeiro como esse. Mas a verdade, a verdade né, é que, de certa maneira, o São Paulo foi, entre aspas, favorecido por uma série de circunstâncias, né? E é esse o mote desse vídeo aqui, né? Essa novidade pelo qual você clicou nesse vídeo aqui. A primeira delas, já tem matéria no Avante Meu Tricolor lá, a aproximação do presidente Júlio Casares com o empresário Juliano Bertolucci. O balanço financeiro do São Paulo de 2024, que ainda não foi tornado público, né? Mas já os conselheiros já tiveram acesso e, por consequência, muito do que está ali das contas do São Paulo, nós da imprensa, nós setoristas do São Paulo já sabemos, e tem matéria no Avante Meu Tricolor também, você pode ir lá e procurar. O São Paulo já quitou as dívidas que tinham com o Juliano Bertolucci. Né? Esse era o motivo de divergência entre o poderoso e o famoso empresário brasileiro e o São Paulo Futebol Clube, essa demora na quitação da dívida. O São Paulo ficou um ano sem pagar o Bertolucci. Né? Isso causou até mesmo a saída, por exemplo, do Belletti, lá da comissão técnica, né? Da direção técnica do time sub-20. O Belletti que é agenciado pelo Bertolucci. Né? Correu o risco ali do São Paulo também perder outros jogadores da base, então o São Paulo rapidamente priorizou o pagamento dessa dívida no ano passado e agora voltou a ficar em boas relações com o Bertolucci. Né? Tanto é assim que o São Paulo tem dois jogadores importantíssimos do Bertolucci no elenco. O Cédric Soares foi uma negociação armada pelo Bertolucci, né? Porque era o Cédric, ele tem a representação dele no Brasil do Bertolucci, e surgiu essa possibilidade, quer jogar no Brasil, tal. Então foi um negócio meio que esquematizado para o São Paulo. E o Oscar, né? Que o Bertolucci, se antes tinha alguma oposição ao jogador voltar especificamente para o São Paulo, não para o futebol brasileiro, tanto é assim que negociou com o Flamengo, né? Você vai lembrar disso, 2 anos atrás, por mais que o Oscar nunca quisesse, a prioridade do Oscar sempre fosse voltar para o São Paulo, né? Depois que quitou a dívida, tá tudo certo, tá aí, o Bertolucci trouxe o Cédric,
deixou o Oscar negociar com o São Paulo nas condições financeiras que ele quisesse, né? Então foram passos importantes. E aí o Juliano Bertolucci, para quem não sabe, é o empresário do Brenner. Sim, Brenner, o atacante, atualmente com 25 anos, que foi revelado nas categorias de base do São Paulo, tá lá na Udinese da Itália. E não joga, né, cara? A gente soltou a matéria lá, ele não entra em campo desde dezembro. Esse ano ele não jogou ainda oficialmente com a camisa da Udinese, né? Ele foi vendido pelo São Paulo pro futebol dos Estados Unidos, mas logo foi lá pra Itália, foi lá pra Udinese. E tão logo veio a notícia do Caleri contundido, afastado até o final do ano, o Bertolucci ligou pro Casares e ofereceu o Brenner, né? Acha que ele pode vir por empréstimo na abertura da janela que vai acontecer em 2 de junho, uma janela que foi antecipada por conta do Mundial de Clubes, né? Então houve esse oferecimento do Brenner por parte do Bertolucci. Então, na verdade, o Casares vai para a Europa para tratar desse assunto. O Brenner preenche esses requisitos que o Zubeldia quer, de jogador que joga mais centralizado, mas também atue pelos lados, possa sair da área, possa flutuar ali na entrada da área. Ele atende esses requisitos. E aí, de certa maneira, né, por ter o interesse do jogador em voltar ao futebol brasileiro, e principalmente por ter o interesse do jogador, deixa eu arrumar a luz aqui que tá piscando muito hoje, né? E principalmente por ter o interesse do jogador do interesse do empresário em ter o jogador no São Paulo, porque viria por um empréstimo de 6 meses, né? Pode fazer com que ele tenha uma projeção, né, futura, e seja aproveitado ou na própria Udinese ou consiga outro negócio na Europa, né? Quem sabe, né? Falta conversar com a Udinese. E é isso que o Casares vai fazer na Europa. Quando o Casares embarca, não sabemos. Bom, o Casares vai lá tentar amarrar essa contratação do Brenner. Viria o São Paulo, óbvio. O São Paulo tá quebrado, tá sem dinheiro, dívida de quase 1 bilhão, o maior prejuízo da sua história, né? Tá aí choramingando para antecipação de cotas. O São Paulo vai tentar armar esse negócio sem pagar, né? Chegar na Udinese e falar, ó, vocês não estão usando aí o moleque mesmo, tá encostado, libera aí, eu pago o salário, eu pago uma parte do salário e tal. Vai ser isso que o Casares vai tentar fazer prioritariamente na Europa, né? Então vamos ficar atento aí, não sabemos como o Casares embarca, mas você sabe, qualquer novidade, atualização a gente traz aqui no Avante Meu Tricolor, né? Acontece que o Brenner não é a única alternativa do São Paulo, né? O Carlos Vinícius, né? O jogador aí, quer ver? Deixa eu pegar aqui a idade, ó. Jogador de 30 anos, né? Jogador de 30 anos. Jogador que passou aí pelas categorias de base do Palmeiras, do Santos, né? E eu conheço muito bem porque ele jogou 3 anos no meu Benfica, né? Ele sai do Brasil ainda júnior, vai para a Europa, e o primeiro clube que ele atua lá na Europa, depois da nada, ele vai pro Napoli, né? Ele joga lá na Caldense, aqui, tô vendo aqui, tá, gente? Ele joga na Caldense, vai lá pro Grêmio Anápolis, provavelmente uma transferência de fachada aí pra picar a mula depois, né? E aí ele vai pro Napoli e tal, depois de um certo tempo lá, vai jogar no Benfica, ó. Ele fica no Benfica, cara, de 2019 a 2022, exatamente, né? Com alguns empréstimos aí no período. Então é um jogador que eu conheço ali da época do Benfica e nunca me chamou muita atenção, mas o fato é que ele é um dos queridinhos aí dos setoristas de mercado do futebol brasileiro, né? Toda janela, seja ela no começo do ano, no meio do ano, tem o nome do Carlos Vinícius, porque o Palmeiras quer, porque o Flamengo quer, porque o Atlético Mineiro quer, e porque o São Paulo quer. Esse nome do Carlos Vinícius já foi ventilado no São Paulo em outras oportunidades, e por conta dos custos que envolveriam um provável empréstimo do Fulham da Inglaterra, que é o time onde ele está, a coisa nunca foi para frente da forma como deveria, né? Pera aí, só um minutinho, deixa eu ver aqui, ó. Então, de certa maneira, voltando aqui, né, jump cut, hein? De certa maneira, né, é um jogador que sempre vem, já faz uns 2, 3 anos que o nome dele surge na transferência. Só que, dessa vez tem um atrativo pro São Paulo. Né? O contrato dele com o Fulham acaba em junho. É um jogador que vai virar free agent, como dizem os estadunidenses, né? Que ele já pode assinar um pré-contrato com quem quiser. E, tão logo também veio a informação do Caleri contundido, os empresários dele procuraram o São Paulo, como já haviam feito em outras vezes, tá? É importante a gente ressaltar isso.
E há interesse do jogador em atuar no futebol brasileiro, há interesse do jogador em atuar no São Paulo. É um jogador de 30 anos, desconhecido ainda do público brasileiro, essa que é a verdade, né? Com algumas passagens chamativas na Europa, mas a maioria parte do tempo apagado e tal, e assim, São Paulo vai sentar para ver valores. São Paulo vai sentar para ver quanto que ele quer, quanto que ele custa, quanto que é as luvas e tal, porque, como eu disse, a condição financeira do São Paulo não permite ele fazer loucura, ele tem que dar tiros certeiros. O Brenner, existe essa possibilidade do empréstimo, que é uma coisa, vamos dizer assim, sem grandes traumas financeiros, sem muita exigência do caixa do São Paulo, enquanto o Carlos aqui, né, nosso amigão Carlos aqui, né, olha só, glorioso aqui, Carlos Vinícius, né, que eu parei aqui porque a fonte me respondeu, no meio da gravação do vídeo a fonte me mandou mensagem, né, inclusive confirmando essa história, né, o Carlos Vinícius realmente a diretoria quer saber aí quanto que ele quer ganhar, tal, sei o quê. Então o Carlos Vinícius vai ficar um jogador livre no mercado. Tá aqui, ó. A fonte acabou de me mandar aqui, ó. A fonte aqui no meio do vídeo, hein? No meio do vídeo, a fonte confirmando. Então, de fato, que o São Paulo vai sentar para negociar com o Carlos Vinícius, saber quanto que ele quer ganhar, quanto que ele deixa de ganhar, né? Então tá aí, ó. Carlos Vinícius, então, tem essa possibilidade, né? Tem essa... vamos dizer assim, essa mais um nome aí que está na lista do São Paulo. Confesso que alguns colegas aí deram situação de Diego Costa, que está desempregado, ou até do Mariano lá, um latino que jogou no Real Madrid, mas de certa maneira ninguém com quem eu converso dentro do São Paulo confirmou. Nem que houve um oferecimento, nem que o São Paulo tem interesse ou algo do tipo. Então, na princípio, são esses dois nomes que o São Paulo vai focar. O que é certo, que o São Paulo vai realmente trazer um atacante, vai realmente trazer um volante. O volante, eu já falei pra vocês, vai ser o Thiago Mendes, né? Tem gente que, eu não sei se é porque não quer dar crédito pra gente, não sei o que, mas fica insistindo, mas o São Paulo tem um acordo apalavrado, e mais do que isso, a Superbet vai ajudar a pagar. Então, assim, eu vi muita gente comentando nas redes sociais, né, a situação de que assim, por que a Superbet não ajuda a pagar um atacante? Porque ela já vai ajudar a pagar o Thiago Mendes. Essa negociação está muito avançada agora, né, que a Superbet, na verdade, tomou a frente. Foi um nome que o São Paulo falou, olha, me ajuda lá, vê lá quanto que o cara, se dá para vocês pagarem as luvas lá. Então a Superbet tomou a frente das negociações, ela deu uma andada boa. Acho que da questão aí de semanas o São Paulo oficializa a contratação do Thiago Mendes com grana da Superbet, tal como é o Oscar, né? Então vai ser o segundo jogador do elenco São Paulino que a casa de apostas aí ajuda a bancar os salários, né? O atacante, por hora, quem vai ter que arcar com os custos é o próprio São Paulo. Então as opções são mais modestas. Acho que até o Brenner é um bom jogador, né? O Carlos Vinícius, confesso que nunca morri de amores, jogou no meu Benfica, como eu disse, nunca saltou aos meus olhos, tanto que ele saiu sem deixar muita saudade lá na minha torcida encarnada. Então, assim, de certa maneira, esses dois nomes são realmente prioridade mais pro Brenner, que é um negócio que todo mundo olha com mais atrativo, até por já ser da casa, seria um retorno, né? Um jogador que é muito querido entre a torcida, eu vejo muita gente comentando, né? Muita gente lamenta a forma como o Brenner saiu do São Paulo, os valores que envolveram a negociação. Muita gente, quando ele chegou a vir se tratar, né? No Brasil, uma contusão que ele teve, e no CT da Barra Funda, e muita gente, desculpa, tô segurando a tosse, não façam isso que vocês podem morrer, hein? Muita gente já falando, pô, contrata o Brenner, fecha com o Brenner e tal, e de fato o Casares, como bom populista que ele vai no tiro certo, né? Então, tá aí, né? Volante também, esse volante, é o Thiago Mendes, tá, gente? Gente, espero ter respondido aí as questões acerca dessa contratação de atacante, né? O cenário que tem é esse. Qualquer novidade, vocês sabem, né? A gente vem aqui e atualiza vocês. Agora, deixa eu responder a fonte que ela tá me cobrando. Nem avisei que eu tava gravando o vídeo, hein? Aqui é coisa. Beijo do gordo, a gente volta com o momento com mais informações. Já sabe, né? Deixa o like, se inscreve, toda essa coisa aí. E, ó, faz o piquezinho pra gente aí na Sexta-feira Santa. Pra você que é cristão, pra você que é judeu, também comemora. Boa Páscoa, que Deus ilumine o coração de todos. Tchau!
louco!